Agora vou iniciar uma palestra falando... Bom, para fechar o dia, eu espero que todo mundo aqui já tenha passado lá no stand e tomado alguma cerveja, algum Jack Daniels, que vai começar uma brisa. Infelizmente a gente não tem um plano de fundo tocando Pink Floyd para dar uma ajuda assim, naquela brisa distante. Mas vou acabar falando de mecânica quântica e comunicação por teletransporte. Mas entenda, teletransporte não é o sentido Star Trek que vai sumir com alguma coisa aqui e brotar do outro lado. Vou explicar certinho, dentro do tempo estipulado. Mas é coisa pra caramba, eu espero que vocês curtam. E vamos indo. Deixa eu até iniciar aqui. Antes de tudo, falar sobre criptografia clássica. Para quem não tem uma vivência, mas pelo menos dar um overview rápido do como é que é feita a comunicação, como é que é feita a parte de segurança em matéria de... a parte de proteção de dados usando a criptografia. Um dos métodos que existe de criptografia tradicional, criptografia simétrica. Criptografia simétrica, como alguns que já trabalham na área aqui já sabem, que vai utilizar uma chave criptográfica de um lado, e essa mesma chave criptográfica vai ser passada para um outro destino. Esse destino vai ter, onde na origem ele vai usar essa chave, vai codificar os dados, vai embaralhar tudo, ninguém vai conseguir ver nada, teoricamente. No fim da palestra vão ver que vão conseguir ver, mas... a princípio ele vai conseguir embaralhar os dados, ninguém vai conseguir ver no meio do caminho. Transferindo pela internet, fibra ótica, não importa o que seja, ele vai conseguir bloquear. Teoricamente ele vai estar sendo escondida essa informação. E do outro lado, para conseguir ver essa informação, ele vai usar a mesma chave criptográfica e vai desembaralhar os dados e ver o conteúdo. Essa é uma técnica. A segunda técnica seria a criptografia assimétrica. Assimétrica, para quem também já está acostumado, são as famosas PKIs, certificados, que é uma chave pública que tem algum domínio, alguma entidade certificadora que vai fazer o embaralhamento dos dados, e a chave criptográfica que está no destino, que vai desembaralhar. Vai possibilitar fazer esse tipo de... conseguir ver a informação dentro da chave, dentro do conteúdo, aquilo que foi transferido para a internet. Como vocês podem ver aqui, o Richard Feynman mandando uma informação para o Einstein e alguém pegou, ele criptografou com a PKI, depois o Einstein decriptografou com a chave privada deles. Legal. Teoricamente o mundo é lindo, cheio de arco-íris, não dá nenhum tipo de problema, essas chaves funcionam maravilhosamente. Só que não é bem assim que funciona. Mas, assim, só para ter uma explanação, toda chave criptográfica é um problema matemático, não tem como fugir disso. Chaves criptográficas, elas são como um algoritmo qualquer, uma equação. Assim como alguém consegue extrair uma equação do comportamento de uma partícula, você gera uma equação. Com essa equação, você vai, para a criptografia, você utiliza ela para embaralhar os dados. No caso, por exemplo, você pega a criptografia que utiliza modulações, o famoso mod da calculadora que ninguém utiliza, ou, por exemplo, faz fatoração de números primos, curvas elípticas, etc, etc. São basicamente problemas matemáticos, nada além disso. Pura problema matemático e algoritmo. Só que existem vários tipos de vulnerabilidades. Uma delas, como alguns já devem ter mostrado aqui, o ataque de man in the middle. Man in the middle, como é que funciona? Alguém vai fazer algum tipo de troca de informação, aí chega o tal do hackerman no meio do caminho, finge que é o destino e engana. Como é que funciona o man in the middle tradicionalmente? Você, quando vai conversar com o seu Facebook, por exemplo, você fecha o HTTPS. Você tem uma chave criptográfica que vai falar com o destino. Só que o hackerman que vai estar no meio, ele vai fingir que é o Facebook, então ele vai estar no meio do caminho. Então essa chave criptográfica vai ser fechada de você com o hackerman, e o hackerman vai fechar essa chave criptográfica com o destino. Então ele não precisa quebrar o código matemático. Na verdade, ele fez a boa e velha engenharia brasileira, que é a gambiarra. Então ele fez aquela gambiarra no meio do caminho, fingiu que é a parte do destino, etc. Pegou o dado no meio do caminho e conseguiu observar, mesmo não quebrando a chave. Ele simplesmente fechou a chave da origem para ele e dele para o destino. Beleza. Inclusive isso é utilizado, por exemplo, em tecnologias que fazem inspeção em tráfego SSL, que ele basicamente faz um man in the middle, tipo FAR, etc., que eles acabam utilizando esse tipo de técnica. Mas normalmente utilizam isso para fazer sacanagem. O próximo tipo é o famoso tentativa e erro, brute force.
Como é que funciona o Brute Force? O Brute Force, você chegou lá, vamos supor que você é o tipo daquela pessoa que tem um relacionamento extremamente paranoico e você vai tentar todas as senhas da sua namorada, etc., tentativa e erro, todas as formas possíveis para conseguir ver o que tem. Brute Force é basicamente isso. Tentativa e erro nas senhas. Senhas ou o que for. Se você tem uma chave criptográfica, ele vai tentar todas as formas possíveis de achar essa resposta. Existem métodos que são para tornar mais eficiente o poder computacional. Por exemplo, você está no Brasil. Brasil fala português brasileiro. Então você vai utilizar, por exemplo, um ataque dicionário. Então a primeira coisa que você vai fazer é utilizar um banco de dados de palavras possíveis dentro de um dicionário brasileiro, no português brasileiro. E assim vai seguindo essa senha, tentando várias vezes. Errou, continua, errou, continua, errou, continua. Isso depende muito do poder computacional da máquina que está tentando fazer o Brute Force. Por isso, o famoso meme ali que você não tentou ainda o suficiente, você não deu certo o Brute Force. Além disso, tem o problema do famoso gênio. O gênio é o cara que teve um gênio inicial que fez um algoritmo criptográfico. Esse gênio fez uma equação, algo extremamente complexo, tipo fatoração de números primos, que nem o pessoal da RSA. Só que aí chega um cara mais esperto ainda e consegue fazer a engenharia reversa desse código. Então, ele não precisa... Ele basicamente entende a estrutura do código, ele consegue entender como que é essa equação e fazer engenharia reversa. Isso é impossível, você não tem como mitigar. A não ser que você encontre a pessoa que está pensando nisso, vai lá e apaga ela. Estilo FBI. Mas não é assim que funciona. Então, basicamente se tem um gênio, tem um John Nash da vida, ele vai conseguir, possivelmente, alguém em algum lugar do mundo, ele vai conseguir fazer engenharia reversa e vai pegar o código e já era. Aquela criptografia que o pessoal gastou milhões e milhões e vários tipos de appliance, tudo que é tipo de coisa, vai tudo pro vinagre porque algum espertinho foi lá e fez a engenharia reversa matematicamente falando. E é isso. Esses são os tipos de problemas do que a gente tem. O convívio comum, que a gente tem nos PCs, nossas máquinas e tudo mais. Só que as coisas andam mudando. A gente tem aquela experiência tipo newtoniana, aquela física clássica de todo mundo que vai mexer com programação, aquele clássico if else, isso ou aquilo, a experiência binária de 0 ou 1. Só que aí um dia, há muitos anos atrás, em 1982, teve um cara, um físico chamado Richard Feynman, famoso por andar num furgão com desenhos de comportamentos eletromagnéticos e bater bongos no strip club. Ele pensou, num curso de verão, porra, acho que eu vou fazer, dá para fazer um computador quântico. Em vez de fugir daquela teoria toda maçante, aquele negócio bem concretinho assim do Shannon, vamos mexer com mecânica quântica. Mecânica quântica não deixa de ser informação, assim como a física clássica. Foi aí que surgiu a computação quântica, começou desde essa época, desde 1982. Só que a mecânica quântica, ao contrário da computação normal, a computação convencional, foge de tudo aquilo que a gente tem na nossa experiência no dia a dia. Nossa experiência eu estou correndo, eu tenho uma aceleração, consegue medir onde eu estou espacialmente, o tempo que eu estava e tudo mais. Não, com a mecânica quântica esquece isso, que a vida não é fácil quando você lida com mecânica quântica. E esse é um dos primeiros princípios que eu sempre cito quando eu falo de mecânica quântica para entender a computação quântica, que é o princípio da superposição. O que é a superposição? Imagina o seguinte, você vai medir alguém que está correndo. Só que enquanto você não medir essa pessoa que está correndo, ela está em todos os locais ao mesmo tempo. Você fala, como assim? Tenta descer, tenta fazer a abstração. Uma partícula, quando você lida com um átomo, ele tem um comportamento maluco. Pende ou aleatório, não é completamente aleatório porque se for entrar em questões epistemológicas da coisa, você vai entender que no fundo a gente é limitado a nossa interpretação sobre o universo e tudo mais. Sem querer parafrasear o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas enfim. Um dos primeiros princípios da mecânica quântica é quando você vai fazer uma medição numa partícula, já era, você interferiu nela. Isso se chama superposição. Superposição basicamente é o seguinte, você consegue ver no gráfico ali do lado direito que essa é uma partícula que ela tem um comportamento X. Só que a partir do momento que você vai observar ela, já era, você interferiu nela. Então eles falam que você colapsou a função de onda. O que isso significa? Não existe números exatos na mecânica quântica. Tudo é uma onda. Tudo é uma função. Tudo é uma senoide, por exemplo. Sobe, desce, tem um comportamento ondulatório.
Só que como é muito pequeno as partículas, como entra muito abaixo do que a gente tem da nossa experiência, qualquer tipo de observação você já vai acabar mexendo com isso. Então você acaba colapsando. Esse colapso, na verdade, inclusive, foi primeiramente levantado no que eles chamaram de Conferência de Copenhague, quando começaram a entender que, na verdade, o simples fato de você medir algo já era, você já interferiu. E isso é um dos princípios da mecânica quântica. Enquanto você não mede nada, ela está em todas as posições e valores possíveis ao mesmo tempo. Então, isso é a primeira unidade básica quando você lida com computador quântico. Segundo, indeterminação. Indeterminação é quando a pessoa está completamente perdida, ela não sabe o valor exato daquilo. Lembra quando eu falei, enquanto você não mede um valor em mecânica quântica, ela está em todas as posições ao mesmo tempo. Como uma consequência disso, você jamais vai conseguir ter um valor exato sobre aquilo. Valor exato, esquece. Assim, você não vai ter, por exemplo, você tem um gráfico de 0 a 10, você fez a medição como na física newtoniana, ele está em 5, já era. Você não vai ter isso em 5. Na verdade, você vai poder estar em 4, está em 5, está em 6. Tudo ele tem na verdade, uma característica estatística que ele consegue pegar, por exemplo, ele estava entre 4 e 5, mas ele não estava em 5. Ou ele estava entre 4 e 6. Por isso muda completamente. Em vez de você colocar, por exemplo, 5, não. Você vai pegar, vai enfiar um vetor ali, uma função vetorial, lembrando da parte analítica, da parte gráfica, e o valor sempre vai ser um conjunto de valores estatísticos. Essa é outra unidade básica da computação quântica. Você não tem um único valor, você tem um conjunto de valores fazendo um vetor. É uma função. Você tem o gráfico e vai ter a função, a consequência. Então ela vai subindo, esse conjunto de valores seria uma função. Essa é uma das outras unidades da mecânica quântica. O outro valor. Além disso, para complicar um pouco mais a cabeça de todo mundo, complementaridade. O que seria complementaridade? Para piorar a vida de todo mundo que vai mexer com mecânica quântica, quando você faz aquela medição que dá o colapso, você não vai conseguir o valor, por exemplo, espaço e tempo ao mesmo tempo, porque isso tornaria a vida muito fácil. Na verdade, quando você colapsa, você vai conseguir o espaço, mas vai ter que medir para conseguir o tempo. Ou, se é uma partícula que ela fica girando como um planeta, que seria a função, que seria o spin, o fato dela ter, por exemplo, uma translação, você vai ter que medir só para ter translação. Então você tem um conjunto de valores em espaço, um conjunto de valores da posição dela, só que você não vai ter isso ao mesmo tempo. Você vai ter duas medidas estatísticas, duas medições que você fez. Então, por exemplo, quando você vê o psi-x, por exemplo, é uma medição que fizeram para conseguir o espaço. O psi-p é um conjunto de medição que você conseguiu para conseguir o momentum. Momentum seria, por exemplo, o spin da partícula. Você consegue ver, por exemplo, como é que ela está girando, para que direção, qual o radiano, o ângulo, etc. Toda a medição completa de mecânica quântica você precisa fazer pelo menos duas. Uma para o espaço, para o tempo, ou o que seja. Jamais você vai ter esse valor de mão beijada com todas as possibilidades. Por exemplo, tempo, espaço, esquece. É uma medição para X, uma medição para P, uma medição para outra coisa. E depois você junta esse conglomerado para conseguir a informação total. É tenso. A princípio, que foge um pouco da nossa experiência. Por isso que eu falei que era melhor se estivesse tocando o Shine on Crazy Diamond do Pink Floyd, que todo mundo estaria viajando aqui, mas não está. Infelizmente, não está. E aí que entra o computador quântico. O computador quântico que existe, não é uma paranoia minha, não estou viajando aqui, não estou inventando isso. Basicamente é o seguinte, em vez de nós interpretarmos nossos bits, como que são os bits que a gente trabalha hoje em dia? Basicamente codificação de onda. Toda onda elétrica, eletromagnética, o que seja, ela é interpretada, codificada para bits, 0 ou 1. Essa codificação eles jogam teoricamente para uma onda digital, que a onda digital, na verdade, nada mais é do que uma onda analógica com, no mínimo, a sétima harmônica, e você atribui 0 ou 1, ou etc. E você vai colocando, consequentemente, algum tipo de codificação desses sinais. Só que o computador quântico esquece, não existe codificação de onda, porque ele está dentro dessa onda. Dentro dessa onda é que você entra nas partículas. E é em cima da partícula que você cria o bit quântico. E o que é o bit quântico? Imagina que você tem um feixe de luz dentro de uma fibra ótica. Fibra ótica lida com a luz. A luz é formada de fótons. Então o bit quântico, na verdade, seria a atribuição de valor dentro daquele fóton. Aquela partícula, a forma como ela se mexe, a forma como ela gira, por exemplo, no caso do spin, você vai atribuir um valor para isso. Então se ela gira para a direita, você vai atribuir o valor para 0. Se ela gira para cima, você vai atribuir, por exemplo, o valor de 1. É basicamente isso, medição na rotação de uma partícula. Isso é um bit quântico
que é utilizado num computador quântico. Então, entenda o seguinte, se você pegar um computador quântico, na verdade ele é uma pequena peça com várias partículas dentro dela, podem estar ligadas uma com a outra, trabalhando quase em zero absoluto para conseguir manipular essas partículas. Em cima dessas partículas vão ser atribuídos valores no poder computacional em cima de como elas giram, como elas se comportam. Então, dentro de uma medição, você consegue pegar, por exemplo, vários bits clássicos dentro de um único bit quântico. Só para ter uma ideia, segundo uma medição que fizeram no estudo da MIT, 43 bits quânticos significa 1 terabyte de informação normal. Imagina, só 43 partículas. E só, assim, para conseguir ter uma ideia básica de como funciona, já existe inclusive programação quântica. Um dos casos que eu cito é no Kuiper. Como o pessoal é bem hipster, essa galera que usa mecânica quântica, ela vai querer usar algo mais hipster ainda, que ela vai usar um tipo de programação que é baseada em Haskell. Ali eu estou mostrando só um exemplo clássico de como seria em Kuiper uma transformada de Fourier, que é uma coisa mais simplória, assim, que o pessoal faz facinho com C Sharp. Então, só para fundamentar, isso é um computador comum. Imagina se tem um labirinto. Computador comum, se tem esse labirinto, ele vai testar uma hipótese, vai testar a segunda hipótese, e, por exemplo, na terceira hipótese ele consegue chegar lá. Testou uma coisa por vez. Por mais que ele tenha vários núcleos, como um processador comum de servidor, ele vai testar uma hipótese por vez em cada núcleo, por exemplo. Só que o computador quântico esquece isso. Devido à superposição, que ele está em todos os valores ao mesmo tempo, na verdade ele vai funcionar dessa forma. Ele vai ser todas as tentativas ao mesmo tempo. Então, o único bit quântico, você consegue, em cima da lógica quântica, testar todas as possibilidades ao mesmo tempo de um processamento. Que é algo que já começa a fugir fora da nossa experiência cotidiana. E esse é um caso que eu sempre gosto de mostrar para começar a dar um susto na galera, que todo mundo fala, não, RSA é inquebrável. Não, não é inquebrável. Se você procurar no Google, por exemplo, teste RSA computador quântico, você já vai ver esse caso. Aqui eu mostro um circuito quântico, que é a forma lógica como é feita. Ele fazendo, por exemplo, com 4 bits quânticos usando o algoritmo Shor. O algoritmo Shor é um algoritmo próprio, um controle próprio que existe em programação quântica. Assim como a gente tem o CNOT, NOT em circuito comum, que é isso ou aquilo, etc. O Shor, na verdade, é um tipo de circuito quântico, já é algo próprio da programação quântica. Aqui com 4 bits quânticos e fazendo o algoritmo de Shor, que ele faz, na verdade, uma fatoração, ele quebra o RSA. Isso já é algo que existe. E segundo hipóteses, em 28 minutos, um computador quântico ele consegue quebrar o RSA via brute force. Então, você olha, computador quântico mais brute force, significa que já era. Isso é um caso antigo. Isso é um livro comum chamado Post-Quantum Cryptography, que ele já fala que, teoricamente, RSA de Diffie-Hellman em curvas elípticas já tinham morrido desde 2009. E aí você vai entrando na parte mais paranoica da coisa, que é na parte mais paranoica da coisa você vê como uma empresa ela já consegue fazer computador quântico com mais de 1000 bits quânticos. E você fala que a NSA também ela está com computador quântico. Para quê? Para quebrar chaves criptográficas, dentre outras coisas. Entenda que o computador quântico não vai só fazer brute force. Se você pegar um cenário de Big Data com vários tipos de informações, ele vai ser ótimo para fazer extração de eventos. Basicamente, o melhor tipo de maquinário para conseguir fazer uma inteligência artificial seria um computador quântico. Então, não é só para isso que existe computador quântico, mas basicamente utilizam para pegar dados, quebrar chaves criptográficas, etc. Mas, isso tudo que eu falei é um problema em criptografia comum, criptografia RSA, ECC e etc. Para melhorar isso, para fugir dessa parte, que um dos problemas seria a troca de chaves e tudo mais, criar a criptografia quântica. E o que seria a criptografia quântica? Ela vai trabalhar com os fótons. Só para dar uma lembrada, a luz, assim como já foi falado pelo Einstein, pelo que ele ganhou o Nobel de verdade, que ele não ganhou o Nobel por causa da relatividade, mas ele ganhou por causa da teoria do eletromagnetismo, a luz é formada por fótons. Fótons que se comportam, que formam uma onda. Em cima dessa onda, na verdade, que você vai conseguir gerar a chave criptográfica. E a criptografia quântica, como que é? A nossa comum, ela vai trabalhar em cima dessas ondas senoidais, essas ondas digitais que eu fiz bem mal feitas no PowerPoint, porque é complexo, mas ela vai entrar aqui, na onda. Em vez de você lidar
com a pulsação da onda, você vai lidar com aquilo que forma a onda. Vai lidar com os fótons. Então é basicamente isso. Imagina que você vai trocar uma chave. Em vez de você jogar um algoritmo com uma série de números, uma equação que ela vai fatorar esse número, vai fazer algum tipo de mutação, você vai pegar uma série de fótons, um conjunto de fótons, vai emitir um laser. Esse laser, ele é composto por vários tipos de fótons, várias partículas. Esses fótons, essas partículas, elas têm um movimento que pode estar girando para cima, para baixo, girando em N direções. Então, quando você for trocar a chave em criptografia quântica, como é que funciona? Você tem uma fibra ótica, você vai pegar esses fótons, em cima desses fótons, você vai disparar ele num maquinário, por exemplo, um maquinário que trabalha basicamente um ímã bem forte, ele vai polarizar esse fóton. Então, esse fóton você vai atribuir, por exemplo, um valor só na horizontal. Outro fóton vai trabalhar na vertical. E ele vai mandar isso disparado em determinados tipos de orientações em matéria de graus mesmo. E no outro lado vai ter como interpretar isso. Então imagina assim, tem um ponto na origem, um ponto no destino, você vai emitir um feixe de luz formado por fótons. Esses fótons você vai manipular eles de forma magnética e do outro lado ele vai interpretar esses fótons a direção dele. Então conforme for enviando, alguns obviamente vão mudar, vão ser aleatórios, porque nada é 100% perfeito em mecânica quântica. Então aquilo que dá match, aquilo que for igual de um lado para o outro, você vai conseguir, por exemplo, pegar o valor. Em cima desses valores vai ser atribuído o bit 1 ou 0. Então pelo valor de como giram esses fótons, que vai ser trocada a chave. Você tem de um lado, manda um feixe de luz, esse feixe de luz você vai fazer a manipulação dele de como giram esses fótons, girou o fóton, do outro lado você vai interpretar como ele está girando. A forma que você interpreta como ele está girando, você vai atribuir o valor do bit. Em cima desse valor de bit, que você vai fazer a chave criptográfica. Então você vai ter uma troca de chaves teoricamente segura, porque não tem teoricamente como interceptar isso. Você manda de um lado um feixe de luz. Como que alguém vai observar um feixe de luz numa fibra ótica? Isso é complexo. Então, hipoteticamente, isso é seguro. Trocou a chave via fótons, via mecânica quântica. Só que, aqui, só para ter uma ideia como é que funcionaria uma topologia. Imagina que você tem uma informação super secreta, você vai confessionar com seu amigo que trabalha na outra empresa que você faz parte do fã-clube do Justin Bieber e você não quer que ninguém fique sabendo disso. Então você vai mandar isso de forma extremamente criptografada que ninguém pode saber. Então você vai falar assim, vou fazer uma regra no Firewall que quando eu for mandar um negócio vai rotear para a tecnologia que faz criptografia quântica e ele vai mandar esses dados para o appliance, que seja, ele vai gerar uma chave por fótons, vai mandar para o outro lado, interpretou, maravilha, fez uma chave criptográfica, algo baseado com os bits em cima de como os fótons giram, embaralhou os dados, transferiu. Só que o dado ele é transferido normal, como qualquer tipo de criptografia. O que muda na criptografia quântica é a forma que você troca chaves, é a forma que você lida. Em vez de você mandar ela via web, como ocorre, por exemplo, certificado digital, ou o que seja, ou sendo mais roots, assim, você mandando via carro forte, via pendrive, ou o que seja. Nesse caso não, você vai mandar via fótons, por uma fibra ótica, trocou as chaves, maravilha. A comunicação vai ocorrer da mesma forma como sempre ocorreu na fibra ótica, com as chaves geradas pela polarização dos fótons. Teoricamente, você vai poder falar para o seu amigo que você é fã de Justin Bieber de forma segura. Só que, segundo comprovações matemáticas, não existe limite para zoeira. Então, sempre vai ter alguém para fazer algo. Sempre existe um troll, não existe nada que você faça no universo que não vai ter alguém para fazer o oposto daquilo. E aí inventaram o Quantum Hacking. Que imagina, a gente está aqui hoje falando de hacking em código. A gente está falando aqui do outro lado, assim, eu fiz um código aqui em Python, fiz um XSS, fiz o sei lá. Mas imagina que tem um cara que ele pega e fala assim, vou hackear a criptografia quântica. E a criptografia quântica que já existe. Assim, a gente não tem muita noção aqui no Brasil, mas criptografia quântica é utilizada, por exemplo, em órgãos governamentais na Europa. Assim, é algo que já é utilizado fora. Porque a criptografia que a gente tem a nossa vivência tradicional, que a gente usa em banco, etc., já foi. Assim, ela não é mais algo 100% seguro. A criptografia quântica hoje eu posso falar que está no nível militar. Que nível militar sempre vai estar mais ou menos uns 10 a 15 anos à frente da tecnologia de mercado comum. Então você chega na criptografia quântica, chega um troll e vai lá e faz um hacking. E como é que o cara faz um hacking? Óbvio que tem o hackerman, só que esse cara é mais foda ainda, né? Porque o cara hackeou um barato em mecânica quântica, o cara tem que ser muito ninja. O cara, além de ser hacker, ele tem que ser físico, né?
E existe, isso é um paper, assim, isso não é novo, isso é de 2009, eu só estou falando de... Isso, até coloquei esse paper que é um pouquinho mais antigo, para vocês terem uma ideia como não é uma ciência tão nova assim. Criptografia quântica já é uma coisa que existe desde 2005, 2006, e computação quântica já existe a base teórica desde a década de 80, que a gente não tem a vivência aqui, mas... Existe o man in the middle também no mundo quântico. E como é que isso funciona? O cara pega essa geringonça, ele vai espetar no meio do caminho. O cara tem a fibra dá para você fazer o clássico vampirão. Vai lá, pega a fibra, pluga de um lado, pluga do outro, e vai ter o momento da troca de chaves. Na hora que vai dar a troca de chaves, ele vai lá e pisca aquela luz esperta e fala assim, ó, vou mandar a chave para você. Só que na hora que vai mandar a chave, ele vai lá e responde também. Na hora que ele responde, ele consegue pegar a chave no meio do caminho, enganar quem está no destino e enganar quem mandou. Já era, acabou. Aquela criptografia quântica desenvolvida com toda aquela tecnologia e tudo mais, usando mecânica quântica, também vai para o vinagre. Então, vão acabar sabendo que o Richard Feynman gosta de Justin Bieber, nesse caso. Isso é um problema para o cara. Porque alguém hackeou isso de forma quântica. Hackeou de forma quântica, estando no meio do caminho, vendo como esses fótons se comportam. No caso, vendo o comportamento geral da estrutura na hora da troca de chaves. Isso é possível, isso já existe, com tecnologia que já está no mercado. E além disso, tem os nossos problemas recorrentes. Então, além da gente não ter segurança com a criptografia quântica, que é algo que já está acima do que nós, pobres mortais, temos, a gente sabe, tem grampo em cabo submarino, toda aquela história de Snowden, NSA também, com aquele computador quântico, quebrando via brute force nossas chaves criptográficas, para saber que todo mundo acessa. Você vê que todos os países de língua inglesa também conseguem ver isso. E vai indo N notícias que não são nem tão novas assim, isso é coisa de 2014, 2015. Que não cai tanto na mídia assim para não deixar a galera muito paranoica, mas todo mundo que trabalha com segurança da informação sabe que a paranoia é uma coisa que anda junto com a lei de Murphy do cara que trabalha. Tudo vai dar errado e tudo dá problema. Essa é a verdade na segurança da informação. E aí que chega a comunicação por teletransporte. Comunicação por teletransporte, agora, assim, levanta o braço quem já sofreu ouvindo mecânica quântica até o momento. Pode levantar, não tenha vergonha. Tá chato, né? É complexo, né? Então, agora eu vou piorar um pouco mais a nossa experiência cotidiana e vou falar de como seria a comunicação por teletransporte. A primeira coisa que eu falo, eu coloquei aquela foto do Star Trek, mas na verdade não corre aquilo, tá? Você não destrói a matéria de um lado e ela renasce do outro. Não, sinto decepcionar, mas não é assim, até porque tem o paradoxo da viagem do teletransporte, que é algo que já existe até no Donnie Darko. Enfim, como é que funciona o teletransporte? Isso foi originado há muito tempo. Antes de existir internet e Netflix, quando o pessoal sentava a bunda na cadeira e pensava sobre as coisas na vida. Isso é na época antes de alguém ler sobre Vlogger e falar que a informação dele era verdade, quando o cara pegava um livro e falava, não, deixa eu abstrair sobre isso. E foi assim que surgiu com Einstein. O Einstein, ele era um cara que, assim, ele foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas ele pecou numa coisa. Aquilo que pecou e fez ele ficar deitado na cama dele triste, na casinha dele em Princeton, foi que ele jamais aceitou a mecânica quântica. E na tentativa dele de falar que a mecânica quântica não era completa ou ela era irreal, ele juntou com os amigos dele e fez esse famoso artigo sobre como que a mecânica quântica pode se comportar. E o que seria esse artigo? A princípio foi apenas um experimento mental. Que naquela época, desde quando Max Planck e outra galera já conseguia ver como é que funcionavam as partículas, como uma ficava presa à outra. Então imagina o seguinte, toda a matéria que existe no universo, elas são moléculas que estão ligadas de alguma forma, ligadas com a sua força específica, por isso que forma a matéria. Concreto tem a ligação mais forte, etc. A água que é tudo caótico, e cada uma de uma forma. Dentro da matéria da molécula são formados por átomos. Esses átomos são ligados de alguma forma. Para um estar ligado com o outro, por exemplo, você não vai ter forças iguais, que se afastam. Isso é a coisa básica de ímã que todo mundo viu. O ímã com menos valor vai se afastar, ímã com positivo e negativo eles vão se aproximar. É a mesma coisa no mundo atômico. O mundo atômico significa o quê? Que uma partícula que está formando um conglomerado, uma matéria em si, vai ter uma partícula, por exemplo, girando para cima, uma partícula girando para baixo. Então elas estão entrelaçadas. Entrelaçamento é uma partícula amarrada com a outra no seu estado mais básico, no estado quântico. Para ela estar amarrada, uma tem que estar girando para uma posição e a outra tem que estar girando para outra. Então o Einstein pegou esse tipo de experimento
E ele falou, então, se duas partículas estão amarradas, estão entrelaçadas, se você pegar uma partícula dessa, separar mesmo estando entrelaçada, manter aqui na Terra e mandar a outra, sei lá, na época deles não sabiam da galáxia de Andrômeda, mas mandou para a galáxia de Andrômeda, se você pegar um ímã bem forte e mexer nessa partícula, mexer na polarização dela, teoricamente a outra só vai responder com a polarização inversa, ela só vai deixar de mexer, por exemplo, da direita para a esquerda, seguindo o tempo da velocidade da luz, ou não seguindo. Ele falou, não vai acontecer ou vai seguir a velocidade da luz, que é a constante máxima do universo. E foi essa história durante muitos e muitos anos, até em 1980, até na década de 80, quando um físico pegou, fez o experimento, separou as partículas, mexeu a outra já correspondeu de forma instantânea. Tipo, ele separou as partículas entrelaçadas, deixou de um lado, deixou a outra do outro lado, mexeu numa partícula com um ímã bem forte, como se fosse um ímã bem forte, e a outra já correspondeu, girando da forma oposta no outro lado, do nada. Assim, mexeu, pá, instantaneamente já mexeu no outro. E começou os estudos em cima disso. Os estudos mais recentes que existem já começaram a surgir em 2012, que você conseguia mexer nessas partículas e elas já entravam em paradoxo com a velocidade da luz. Elas conseguiam ser de forma instantânea, elas não seguiam a velocidade da luz em si. Você mexeu numa partícula de um lado, a outra correspondeu automaticamente do outro. E aí surgiu o que eles chamam de paradoxo de EPR. O paradoxo de EPR é devido a Einstein-Podolsky-Rosen, que é o nome do artigo original que falava sobre essa parte do entrelaçamento das partículas, elas estarem correspondendo umas com as outras. O Einstein, na época, ele falou sobre isso para negar a mecânica quântica, falando que mesmo se as partículas estiverem separadas, você não vai conseguir ver nada, elas não vão corresponder. Mas não foi bem assim que funcionou e elas correspondem. Eis que surgiu o famoso paradoxo de EPR. E o computador quântico, a comunicação por teletransporte seria mais ou menos isso. Vai utilizar o paradoxo de EPR para se comunicar. Só que para ajudar a entender, eu estou colocando a topologia primeiro, só para vocês verem como é que funciona. Uma comunicação por teletransporte, ela não vai ser instantânea. Ela precisa ter um meio para mandar essa informação. Essa informação inicial seria as partículas amarradas. Então, dá para observar na topologia que existe lá uma caixa. Vamos supor que alguma coisa lá que quebra a partícula, faz entrelaçamento e manda, e tem uma fibra ótica. Essa fibra ótica ela vai mandar essas partículas que estão entrelaçadas. Você gerou a partícula entrelaçada, você tem um fóton amarrado com outro fóton dentro da luz. Você gerou ele, está um preso com o outro, só que um deles você separa e manda por essa fibra ótica. Você mandou esse fóton pela fibra ótica para o destino, qualquer lugar, respeitando, obviamente, a atenuação de fibra ótica que tem. Mas você mandou esse fóton que está amarrado com o primeiro, você mandou para um destino. Chegou no destino, ele foi lá, manteve no destino, está esse fóton preso no ímã, que normalmente eles chamam de trap. E está lá preso esse ímã, está preso esse fóton nesse ímã. Só que depois, qualquer tipo de informação que você vai mandar, não passa pela fibra ótica mais. Na verdade, ela não passa em nenhum lugar observável por nós humanos tridimensionais. Esse que é o negócio. Assim, a gente não vê, por exemplo, o Wi-Fi. Só que se pegar o Wi-Fi, dar uma despertão, comprar anteninha Xing-Ling e enfiar no AirMon, no Kali, você vai conseguir ver em modo monitor. Nesse caso, não. Não tem como você observar. Essa matéria, você enviou um fóton entrelaçado para o outro lado, a partir do momento que você mexe numa partícula, a outra vai corresponder do outro lado, só que não tem meio. Não tem, por exemplo, o que a gente entende como 3 dimensões, x, y, z, os nossos 3 eixos, esquece. Não tem. Simplesmente, instantaneamente, essa polarização ela responde no outro lado. E aí que entra essa comunicação por teletransporte. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a informação. A informação que a gente tem inicialmente é como que funcionam as ondas. Onda senoidal, onda digital, que seja. Você vai atribuir valor 0 e 1 de como ela se comporta. Voltamos para o bit quântico. A gente vai fazer como se fosse um modem quântico. O modem nada mais é do que codificação e decodificação de sinais de pulso elétrico. E a gente tem um modem quântico nesse caso. O modem quântico, na verdade, o que ele faz? Toda partícula que girar num eixo vertical, você vai atribuir a 0. Toda partícula que girar em eixo horizontal, você vai atribuir, por exemplo, o valor 1. Então esse modem nosso, esse modem quântico, ele vai trabalhar de como as partículas giram. É isso. Depois você tem a codificação. Vamos pegar naquele caso lá. Dessa vez o Feynman, depois que ficaram sabendo que ele era fã de Justin Bieber na criptografia no caso, na criptografia quântica, agora ele vai falar outra informação
sigilosa para um amigo dele, para o Einstein. Então ele vai usar o teletransporte, só que isso vai chegar via que a gente entende comum, datagrama IP. A gente tem o nosso pulso elétrico, eletromagnético, rede IP e tudo mais, bit 0 e 1, vindo por um pulso elétrico que vai ser fibra ótica, vai ser cabo UTP, o que seja. Em cima disso ele vai ver esse pulso, ele viu o valor 010101. Só que esses valores, você vai transferir ele para como a partícula gira. Então essa partícula vai ter um eixo, vai começar a girar. Então nesse caso eu estou sendo simplório, estou pegando um bit para cada informação, uma partícula para cada informação. Então se tem um fóton, você vai falar valor 1, aí você começa, você codifica ele girando ele numa posição de forma horizontal. Valor 0, você vai lá e gira ele de forma vertical. Basicamente isso, você interpretou, vai enfiar num ímã, um ímã bem forte, que não vai destruir a partícula também, e ele vai girar a partícula como se fosse essa informação. Basicamente é isso que vai acontecer. Depois você vai gerar as partículas entrelaçadas. E gerar partícula entrelaçada é uma coisa assim, se você for pensar, você fala assim, nossa, que besta. Imagina que você tem um feixe de luz. Um feixe de luz tem uma série de fótons. Esses fótons, vamos supor que tem valor 1. Só que a forma de você criar isso não é tão complexa como você possa imaginar. Você pega ele, atira num cristal, e esse cristal ele consegue gerar, por exemplo, 2 fótons, ele quebra um único fóton e gera 2. Então ele destruiu um fóton e criou 2 fótons. Então um está amarrado ao outro. Então são 2 fótons, por exemplo, com valor meio, valor 0,5. Só atirando um laser no cristal. Ele já vai lá, quebra e gerou. E conforme você gerou esses fótons, você vai mandar um para cada lado. Então se você, Feynman, que vai falar que você é fã de Justin Bieber e tem que falar pelo teletransporte, você vai gerar essa seção. É como se fosse uma seção IP. Você vai pegar esses fótons, esse fóton mais de 1, você quebrou ele, gerou 2 com valor de meio. Esse primeiro com valor de meio, você pega, manda para o Einstein, que ele vai armazenar lá, que ele já sabe a posição, já vai ser enviado tudo bonitinho, a posição dele, ele já sabe a posição espacial exata do Einstein. Então ele vai mandar isso via fibra ótica. E o Feynman vai ficar com o seu fóton, o outro fóton desses que foram quebrados. E tá lá, pegou a informação, tá lá, quebrou um, mandou para um lado, e o outro que da quebra ficou com ele. E nesse caso ele vai lá e consegue colocar a informação do que ele tinha originalmente nesse que ele ficou com ele. Esse fóton que você quebrou no meio do caminho, você mandou para um lado, ficou com ele na origem, ele pegou a informação dele da rede clássica dele e codificou. Codificou como? Mexendo com ímã. Basicamente isso, mexendo na polarização da partícula. Só que quando ele mexe na polarização da partícula, não vai passar mais nada pela fibra ótica. Então, uma partícula que você mandou para o outro lado, que está entrelaçada, codificou a informação dela, da sua rede clássica, nesse fóton que você tem em posse, e a partir do momento que você mexe nele como se fosse um ímã, do outro lado ele já vai corresponder automaticamente. Então você consegue mandar 0 e 1 e cada um vai corresponder de forma simétrica ao outro. Isso é o mais puro princípio da mecânica quântica, isso é algo da natureza. Simplesmente existe. E é isso que mora a parte legal, porque você fala assim, ah, tá, legal, mas é a parte da segurança da informação que você está falando aqui. É isso que vem. O primeiro momento é a hora que você envia a partícula, quando a gente vai estabelecer a comunicação. A comunicação original foi, como eu disse, quebrou um fóton de valor 1, mandou meio para um lado e meio para o outro. Só que aí vai chegar o hackerman, ele vai fazer, vou fazer um vampiro aqui nessa fibra ótica. Beleza, ele vai chegar lá no meio do caminho e pá, vai espetar o negócio. Já era. Por que já era? Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. E como é que isso funciona? Imagina o seguinte, dentro de mecânica quântica, assim como eu falei que nada tem valores exatos, nada pode ser medido de forma correta e tudo tem que ser complementar, o hackerman, quando for invadir essa fibra ótica e for pegar o dado, pegar o fóton, não vai conseguir observar isso, porque existe um dos princípios que eu guardei agora, que se chama princípio da incerteza de Heisenberg. Só que não é o Heisenberg do Breaking Bad, esse aí é o Before Was Cool. Esse é o Heisenberg da década de 20. O princípio de incerteza de Heisenberg fala, se você for medir, por exemplo, no caso do hackerman, para ele conseguir fazer a medição, a primeira coisa que ele tem que saber é o quê? Posição espacial da partícula. Então se ele for saber o espaço da partícula, devido à complementaridade, ele jamais vai saber o estado dela, então ele não sabe como ela está girando. Não sabe o posicionamento dela, como ela está girando especificamente. E aí a gente entra na parte do vetor. Então o hackerman ele vai chegar lá medindo, vai falar assim, todo espertão, vou medir aqui.
Vamos supor que o cara é bem ferrado, ele conseguiu identificar até a energia da partícula para não destruir ela. Tô falando assim de um cara que manja mesmo. Aí ele chegou lá, foi medir, falou assim, putz, achei o espaço, mas não acho que uma partícula gira. Achei o espaço de novo, não achei que uma partícula gira. Por um golpe de sorte, a partícula passou onde ele estava medindo e ele achou onde ela tá girando, como ela está girando. Mas ficou uma única informação. Assim, ele não consegue ter informação completa daquela partícula que está sendo enviada para iniciar a comunicação quântica. Então você manda aquelas partículas e o cara que está no meio do caminho tentando interpretar jamais vai conseguir ver, por causa do princípio básico da mecânica quântica, o princípio da incerteza. Você nunca tem certeza. Basicamente isso, o nome é correto. Você não consegue ter informação completa de nada. Nesse sentido, se você não está no meio, você não tem os parâmetros básicos da comunicação, a partir do momento que você for interpretar, for tentar identificar, você não consegue mais. Porque o princípio da incerteza colapsa tudo. Ou você pega informação espacial ou não consegue pegar mais nada. E além disso, tem o teletransporte. Depois que você mandou as partículas, além do hackerman não conseguir pegar a partícula inicial, quando ele for teletransportar, já era, não está passando mais a fibra ótica. Então tudo que a gente for ver, toda a nossa parte do teletransporte não ocorre pela fibra, não ocorre pelo ar, não ocorre por nenhum lugar que a gente tem a nossa experiência tridimensional, que nós humanos vivemos XYZ, 3 dimensões. Einstein falou que a gente tem 4 dimensões, que é a dimensão temporal, mas nossa dimensão física são 3 dimensões. Então, a partir do momento que você for tentar fazer algum tipo de medição, tentar ver aonde está passando essa informação teletransportada, você está com uma partícula de um lado, mexeu nela, e a outra for corresponder do outro lado, não tem aonde ser observado. Não, assim, simplesmente não tem como observar. Fica no ar, sim, fica no ar que a gente fala, não está dentro das nossas 3 dimensões XYZ. Sim, tá onde? Essa é a questão mágica que, se quiser, depois eu posso explicar se alguém perguntar. Que essa já entra numa parte mais a fundo ainda da conversa. Mas assim, dentro da nossa dimensão, nossa experiência cotidiana, XYZ, não tem como ver. Teletransporte realmente é teletransporte. Teletransporte é mexendo uma partícula do lado, a outra vai corresponder de forma automática do outro lado. Não tem meio, não tem fibra, não tem Wi-Fi, não tem nada. Simplesmente uma partícula corresponde com a outra porque é assim que funciona o universo. Só que aí você fala, tá, legal, né? Isso é ficção científica, meu jovem. Você está inventando história aqui, você está falando dos negócios aqui que vai acontecer daqui a uns 100 anos. Vai ser tipo o skate voador do McFly De Volta para o Futuro. Mas não, aí que mora a magia da coisa. Porque em julho, os chineses falaram, fiz um satélite que vai comunicar via teletransporte quântico. E lançaram esse satélite em agosto. Então, a gente já tem um satélite orbitando com partículas entrelaçadas. Então, no caso do satélite, como é que funcionou? Basicamente isso. Você tem essa plataforma, você tem as partículas entrelaçadas, você deixou uma na sua base e colocou as outras partículas dentro como se fosse uma caixa magnética, mantendo essas partículas vivas. Você colocou ela nesse satélite e mandou embora. O satélite vai estar conversando com essa com a base de qualquer forma. Você mexeu na origem, já vai mexer a partícula no destino, não importa onde ela esteja. Não precisou do meio. Nesse caso não precisou da fibra porque ele já mandou automaticamente o feixe de luz, já mandou as partículas. Mas ele armazenou de um lado as partículas entrelaçadas no satélite, manteve na base deles e mandou o satélite para o espaço. E aí entra uma outra parte legal, que além de não ter como invadir uma comunicação dessa, a não ser que você seja o Dr. Manhattan do Watchmen e consiga ver todas as dimensões do universo, se você entrar num wormhole e for parar, por exemplo, na galáxia de GNZ11, que é a última que foi encontrada em Hubble, que é tipo milhões e milhões de anos-luz, essa informação vai ser teletransportada da mesma forma. Não existe atenuação. Qualquer tipo de informação que é teletransportada de forma quântica, não existe distância, não existe atenuação. E além disso, a qualidade do transporte da informação é melhor que TCP/IP ou Wi-Fi. Wi-Fi, por exemplo, 60% do que você manda pode dar merda. Por isso que existe mecanismo de correção. TCP/IP ninguém sabe por que funciona, é tipo a mão invisível. Sim, funciona. Por isso que existe mecanismo de correção. No caso de uma comunicação via teletransporte quântico, o negócio chega a bater 97% de perfeição, sem atenuação. Então não importa a distância que você esteja, pode estar o mais longe possível, que nem nesse caso, mandando para um outro lado do universo. A informação teletransportada, além de ser mandada de forma instantânea,
não tem atenuação e chega de forma correta, forma perfeita. Isso é um teletransporte quântico, não existe como hackear, porque está fora das nossas 3 dimensões, manda várias informações sem meio físico, sem nada no meio do caminho, e é pura lei do universo. E já existe, já é algo que a China acabou de lançar nesse ano. E aí eu falo, alguém tem uma pergunta? Até logo, obrigado pelos peixes.